Tupi-Guarani, Hello World e os Bárbaros Tecnológicos. Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, nós vamos updatear conceitos não muito entendidos, trazendo personagens de referência da literatura. Christopher Hitchens nasceu na Inglaterra, em Portsmouth, e morreu em Houston, nos Estados Unidos. Foi um escritor, jornalista, que atuou no movimento estético conhecido como ateísmo e veio a falecer de câncer esofágico. Vocês encontram mais procurando a fonte. A palestra que eu vou trazer, ela se encontra ilustrada e é interessante vocês buscarem por esse referencial. Eu vou ler em conjunto, não vou emitir nenhum tipo de posicionamento pessoal acerca desta ainda. Por hora, vamos ficar com Christopher Hitchens. Parte 1. Quando debato com judeus e muçulmanos e cristãos, sempre pergunto: bem, você realmente acredita que nasceu Jesus? Você realmente acredita numa criação de Gênesis? Você realmente acredita em uma ressurreição de um corpo? Sempre recebo uma resposta do tipo Monty Python. Bem, há na verdade um pouco de metáfora. O principal ponto que quero disputar é isso. Vocês escutam muitas vezes de pessoas de vaga fé que pode não ser o caso das religiões serem metafisicamente verdadeiras. Seus personagens e histórias podem ser lendários ou habitarem um limiar da mitologia. Suas alegações podem ser risíveis. Nós temos explicações melhores para as origens e o nascimento do nosso cosmos e nossas espécies agora. Tão melhor que, de fato, se estivessem disponíveis desde o início, a religião nunca teria surgido. Ninguém hoje iria de volta ao estágio onde não tínhamos qualquer filosofia real. Tínhamos apenas mitologia. Quando nós pensávamos que vivíamos em um planeta plano, ou quando pensávamos que nosso planeta era circulado pelo Sol ao invés do contrário, quando nós não sabíamos que haviam micro-organismos mais poderosos que nós, os quais tinham domínio sobre nós ao invés de nós sobre eles, quando éramos medrosos da infância da nossa espécie, nós não teríamos adotado o teísmo se soubéssemos o que soubemos agora. Mas desconsiderando tudo isso, você ainda teria que dar crédito à religião por ser a fonte de ética e moral. De onde tiraríamos isso se não da fé? Acho que com o tempo que tenho, essa é a posição que mais quero arruinar. Não acredito que religião seja moral ou ética. E certamente não acredito que quaisquer de suas explicações sobre a origem da nossa espécie, ou do cosmos, ou seu destino final sejam verdadeiras também. Na verdade, acho que a maior parte tem sido conclusivamente completamente descreditada. Mas tratarei da alegação restante. É moral acreditar que seus pecados, seus e meus, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, podem ser perdoados pela punição de outra pessoa? É ético acreditar nisso? Eu sugeriria que a doutrina da vicária redenção através do sacrifício humano é totalmente imoral. Eu poderia, se quisesse, se conhecesse alguém de vocês, você fosse meu amigo, ou mesmo se não conhecesse você, mas amasse a ideia de você, suponha que eu diga: veja, você está devendo e eu acabei de ganhar bastante dinheiro com o livro que fiz. Pagarei suas dívidas, talvez você irá me pagar o dia, mas por agora posso livrá-lo do problema. Poderia dizer a alguém: amo e que foi sentenciado à prisão, que cumpriria sua sentença. Tentaria e faria. Poderia fazer o que Sidney Carton fez em Lenda de Duas Cidades, Dickens, mas muito provavelmente não o farei, a não ser que vocês foram incrivelmente doces comigo. Assumirei seu lugar no enforcamento, mas não posso sumir com suas responsabilidades. Não posso perdoar, não posso dizer o que você fez, não posso limpá-lo. O nome para isso no Oriente Médio primitivo era bode expiatório. Você empilha os pecados para morrer de sede e fome, e guia o bode para o deserto para morrer de sede e fome, e você acha que se livrou os pecados do seu tribo. Peraí, só um instante. Ok. Assumirei seu lugar no enforcamento, mas não posso sumir com suas responsabilidades. Não posso perturbar, não posso perdoar, não posso limpá-lo. O nome para isso no Oriente Médio se chama bode expiatório. Você empilha os pecados
Você empilha os pecados da sua tribo em um bode e guia o bode para o deserto para morrer de sede e fome. E você acha que se livrou dos pecados da sua tribo, uma doutrina positivamente moral que anula a ideia de responsabilidade pessoal, sobre a qual toda ética e toda moral deve depender. E há ainda mais uma implicação. Me dizem que tenho parte nesse sacrifício humano, apesar que aconteceu muito antes de eu nascer. Não pude dizer qualquer coisa, eu não fui consultado sobre isso. Se estivesse presente, me sentiria obrigada a fazer o melhor que pudesse para interromper a tortura e a execução de um pregador excêntrico. Farei o mesmo ainda hoje. Não, estou comprometido nisso. E eu mesmo finquei os pecos, estava presente. Isso confirma o pecado original nojento no qual fui concebido e nasci, o pecado de Adão e Eva. Novamente, isso pode soar a uma crença insana, mas é a crença cristã. Bem, é aqui que podemos perceber algo muito sinistro sobre o monoteísmo e sobre a prática religiosa em geral. É incipiente, pelo menos, e geralmente acho explicitamente totalitário. Não posso opinar, nasci sob uma ditadura celestial, a qual não poderia ter escolhido. Não me submeti a seu governo. Me dizem que pode me observar enquanto durmo. Me dizem que podem me condenar por causa de, aqui a definição do totalitarismo, crimes de pensamento, por causa do que eu penso, posso ser sentenciado e condenado. E se eu cometer uma ação correta, é apenas para evitar essa punição. E se eu cometer uma ação errada, serei pego não apenas com punição na vida pelo que fiz, mas mesmo depois de morrer. E se eu cometer uma ação errada, serei pego não apenas... No Velho Testamento, repulsivo do jeito que é, recomendador do jeito que é, sobre genocídio, racismo, tribalismo, escravidão, deslocação e destruição de outros. Terrível como são os deuses do Velho Testamento, eles não prometem punir os mortos. Não há conversa sobre tortura após a terra ter sido fechada. Só depois, quando Jesus, gentil, meigo e suave, fez sua aparição. É que aqueles que não aceitam a mensagem são comunicados que devem partir. Isso é moralidade, isso é ética. Não apenas isso traz a falsa promessa de redenção, mas é também a origem do princípio totalitário, o qual tem sido um peso e vergonha tão grandes para nossas espécies por tanto tempo. Isso também denigre nossa integridade mais essencial. Dissolve nossa obrigação de viver e testemunhar em verdade. Quem de nós diria que acreditaria em algo porque poderia nos alegrar? Ou diria às nossas crianças que algo é verdade para secar suas lágrimas? Quem de nós perde-se em pensamentos desejosos? Quem afinal se importa com a perseguição da verdade a todo custo e perigo? Você não ouve ser dito repetidamente sobre religião e pelos religiosos eles mesmos, que pode não ser realmente verdade, as histórias podem ser contos de fadas. A história pode ser dúbia, mas fornece consolo. Pode alguém ouvir a si mesmo ou ter escutado isso de si mesmo sem algum tipo de constrangimento? Sim, a concessão que o pensamento aqui é diretamente desejoso? Sim, seria legal se você pudesse jogar seus pecados e responsabilidades em outra pessoa. Mas não é verdade. E não é moral. Sobre nossa integridade, saber diferenciar o certo do errado e ser capaz de escolher a ação correta. Acho que devemos repudiar a alegação de que não temos discriminação moral natural. Que não, ao invés disso, vem apenas da agência da ditadura celestial, a qual devemos amar e simultaneamente temer. Como é que é? Nunca tentei, nunca fui um clérigo. Como é que é passar a vida mentindo para crianças? E dizer a elas que têm uma autoridade que devem amar compulsoriamente. Que ideia grotesca é ficar aterrorizado disso ao mesmo tempo. Como é que é? Quero saber. E dizer que não temos um senso natural de certo e errado, que crianças não têm um senso natural de justiça e decência, qual é claro que tem. Como é que é? Posso personalizar até esta extensão?
Disseram aos ancestrais judeus da minha mãe que antes que chegassem ao Sinai, eles estavam se arrastando pelo deserto com a impressão de que adultério, assassinato, roubo e perjúrio não eram um problema. E chegaram ao Monte Sinai apenas para serem instruídos de que isso não era um problema. Me desculpem, devemos ter mais respeito próprio que isso, conosco e com os outros. É óbvio que as histórias são ficção. São uma fabricação exposta conclusivamente pela arqueologia israelita. Nada do tipo nunca aconteceu, mas suponha que tomemos como uma metáfora. É um insulto a nós. É um insulto à nossa integridade mais profunda. Se acreditássemos que perjúrio, assassinato, não teríamos chegado mais longe do que a base no Monte Sinai ou qualquer outro lugar. Bom, vamos continuar com a parte 2 dessa palestra, né? Para aprofundarmos nosso conhecimento acerca desse tipo de pensamento sobre a cultura ocidental e oriental, né? Uma interconexão aí entre pensamentos. Por enquanto, como afirmei, a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua participação e nos vemos numa próxima.